Olá pessoal, estamos de volta com o blog Ciência Informa, com os vídeos do blog depois de quase 4 anos. Não sei, muito tempo. E aí vou explicar rapidamente, né? Estamos retomando as atividades do blog com os nossos vídeos semanais, então esperamos a colaboração de vocês e estamos nos 5 aqui, eu, Desirê Coelho. Eu, Fabiana Benatti. Aqui na minha frente está o Guilherme Artioli, o Hamilton Rochel, o Bruno Gualano. E rapidamente, né, por que nós paramos, o que aconteceu nessa ausência e o que cada um está fazendo, eu vou falar rapidamente aqui para vocês. Fabi, professora da Unicamp, quer falar um pouquinho? Ela teve 2 filhos nesse período. Fiz filhos. E agora sou professora do curso de nutrição da Unicamp. Quer falar, Mimi? Nosso querido Mirton, Mimi. Fala daí. O Hamilton Rochel, que faz, né, professor da USP, que tem as pesquisas junto lá no grupo de Applied Physiology, né, que pesquisa os efeitos do exercício na saúde, em diversas comorbidades também, junto com o Bruno Gualano, que é professor da Faculdade de Medicina da USP, e o Guilherme Artioli, que está comendo chocolate enquanto a gente fala. E o Gui, hoje você é professor onde, Gui? Manchester Metropolitan University. Manchester Metropolitan University. O Gui agora trabalha na Inglaterra, abandonou a gente. Então, entre essas idas e vindas do blog, né, uma das coisas que aconteceu, né, foi... Na época a Fabi estava na Itália, o Guilherme na Inglaterra e voltou. Enfim, estamos de volta. E eu, Desirê Coelho, sou nutricionista. Nós somos amigos há mais de 20 anos. O blog começou em 2015. 14. Né? Final de 2014, 2015. Estamos retomando o blog e nesse meio tempo o que eu tenho feito tenho a clínica, que é onde a gente grava, a Casa do Nutrir, e lancei um livro ano passado. Cadê? Manda aí meu livro, Mirto. Não é corpinho, corpão. Esse é dos filhos da Fabi, é para os meus filhos. Mas esse eu escrevi, que é o Porquê Não Consigo Emagrecer. Bom, já está feito? Já está feito. E hoje vamos retomar, né? Vamos falar sobre que assunto, Fabi? Acho que primeiro é da gordura abdominal. Como perder gordura abdominal? Dicas infalíveis, né? Como é bem os vídeos do YouTube que funcionam bem, né? Esses títulos. O que nos motivou foram alguns posts recentes, né, sobre o tema, e é um tema que nunca vai embora. É que nem jejum intermitente, treinar em jejum e vários deles sobre os quais a gente já conversou e pretendemos conversar novamente, inclusive agora com esses vídeos. E aí, Desirê, como perder gordura abdominal? Tem como? Eu acho que primeiro é importante a gente entender que sim, existe uma preocupação com essa gordura específica que não é somente estética. Quando a gente fala de gordura abdominal, uma coisa que é importante as pessoas, né, todo mundo ter em mente, é que muitas vezes as pessoas falam da gordura como um todo, né, Fabi? Eu quero perder gordura, mas cada depósito de gordura funciona de um modo diferente e tem um metabolismo diferente, uma resposta diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma gordura da região da coxa, né, do quadril, ou como o culote mesmo, ele tem uma característica muito diferente da gordura da região abdominal. E mesmo na região abdominal, existem ali diferentes depósitos, como a gente fala, né? Tem um depósito subcutâneo e tem um depósito visceral. A Fabi estudou muito essas gorduras no doutorado, principalmente, né, que ela estudou o efeito da lipoaspiração. Mas agora, a gente falando especificamente, né, a gordura visceral, ela não pode ser tratada do mesmo modo, né, Fabi? O tecido subcutâneo e o visceral. É quase como se fosse, assim, três classificações não diferentes, mas um pouquinho diferentes. Se você tivesse aquele sinalzinho de maior ou menor, né? Então a gente tem a gordura subcutânea da região inferior do corpo, que é uma gordura mais inerte, que a gente fala mais protetora. Então o culote é o nosso amigo, não o nosso inimigo. Aí a gente tem a gordura subcutânea abdominal e depois a gente tem a gordura subcutânea visceral. Hoje também tem surgido bastante coisa sobre a gordura pericárdica, né? Então aquela que está em volta do coração e assim por diante. Mas as mais estudadas ainda são essas dessas regiões. E aí a gente sabe que a gordura visceral, por ser uma gordura mais metabolicamente ativa, é também uma gordura teoricamente mais prejudicial quando a gente a tem em excesso. Então basicamente é isso. Acho que a primeira coisa é a pessoa saber se ela tem essa gordura abdominal. Eu falo isso porque uma vez já atendi uma paciente aqui na clínica, que inclusive era até uma médica, que ela fez um exame de bioimpedância. Para quem, né, não sabe de bioimpedância, a gente tem já um vídeo antigo aqui no blog, mas que está muito bom ainda de conteúdo.
atualizado sobre bioimpedância, e ela usou uma dessas bioimpedâncias modernas, e ela chegou aqui falando, olha, eu não sei mais o que fazer, eu tô com muita gordura visceral. E ela tinha uma cintura que era menos de 70 centímetros. E aí, né, tive que explicar isso para ela. Então, como a pessoa sabe se ela tem muita gordura visceral? A gente tem um ponto de corte, o ideal seria fazer ressonância, tomografia, isso é impraticável, então de forma mais fácil que a gente usa uma simples fita métrica e você faz essa medição ali na região abdominal. E a gente tem alguns pontos de cortes, varia um pouco em relação a diferentes raças, mas basicamente a gente tem um ponto de corte de 80 centímetros de forma geral para mulheres e 88 para homens. Né? Ainda tem um debate aí sobre isso, mas a gente ainda está com esses pontos de corte. São pontos de corte que são associados a maior ou menor risco da gente ter doenças do coração. Então essa que é a importância. Essa é a grande importância. Então, se você tem uma circunferência da cintura mais elevada, isso é um indicativo de que você tem mais gordura visceral, o que seria o que predisporia ao maior risco. Até mesmo porque é uma gordura com uma característica mais pró-inflamatória. Também. Né? Então, ela aumenta o risco das doenças crônicas, que a gente chama, né? Doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso, por exemplo, do diabetes tipo 2, de várias doenças coronarianas. Então, acho que uma maneira importante você saber através da sua circunferência de cintura ou circunferência abdominal. Então, se você tem uma cintura muito fina, a chance de você, uma cintura fina, a chance de você ter uma gordura prejudicial, excesso, pelo menos, né? Excesso é pequeno. Mas e aí, né? Vamos à pergunta, depois de falar tudo isso, tem como perder só essa gordura abdominal? Até tem, para falar assim de forma mais geral, tem. E a melhor forma de se fazer isso é fazendo exercício físico. Porque essa gordura que está nessa região abdominal, sobretudo a visceral, ela responde muito bem ao exercício. Então até dá para você perder um pouco mais de gordura ali naquela região e não tem nenhum nutriente que vai fazer isso por você, não tem nada, nenhum milagre, nada que você consuma. Doença anti-inflamatória, nada que vai fazer isso por você. O exercício pode te ajudar sim, com certeza. A gente consegue ver perda de gordura abdominal sem mesmo até perda de peso, grandes perdas de gordura total. E isso é uma coisa muito importante, né? Ainda mais para quem, né, quer emagrecer ou quer cuidar da saúde, independente do emagrecimento, perder gordura abdominal, visceral, enfim, independe do seu peso corporal. Muitas vezes a pessoa pode manter o peso estável porque começou a fazer uma musculação, enfim, até ganhar um pouquinho de peso e às vezes ter uma diminuição dessa circunferência abdominal. Isso é uma vantagem. E quando você estava falando dos estudos, né, alguns estudos sempre tentam ver se tem algum lugar, algum depósito que perde mais gordura. E os principais estudos que tentam avaliar isso, e até alguns estudos acham um certo determinado efeito, outros não, é o exercício do tipo HIIT, né, que é o exercício intervalado de alta intensidade. É claro que a gente não está de modo algum aqui falando você sedentário, que nunca faz atividade, sai aí fazendo um HIIT. Mas é só para vocês saberem para onde a ciência tenta mostrar tentando mostrar um efeito um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais direcionado. Mas qualquer exercício vai ter esse efeito, porque o lance aí é você aumentar a secreção de adrenalina, basicamente é isso. É um tecido que responde melhor a essa secreção, então a gente perde melhor. Mas tem outra forma de perder gordura abdominal, que é como consequência de uma perda total de gordura. Então o que eu costumo dizer até em aula para os meus alunos você consegue perder gordura abdominal e visceral como consequência de uma perda de gordura total se você perder peso, né, e emagrecer, mas você consegue perder ainda mais, ou consegue perder mesmo sem grandes perdas de gordura total, essa gordura abdominal com o exercício físico, basicamente é isso. E também, assim como para a pessoa saber se ela está com um acúmulo aumentado nessa região, para saber se você está perdendo gordura nessa região, fita métrica ou também roupa, né, Fabi? Sim, exato. Então, muitas vezes a pessoa tem uma jaqueta, uma camisa social, até mesmo calça, para quem usa calça mais cintura alta, né? Homem é um problema, né? É uma questão porque muitas vezes eles usam calça com cintura baixa. Então, a barriga, por mais que vá aumentando a circunferência abdominal, fica para cima. Então, eles não conseguem perceber esse aumento. Já na camisa social ou numa jaqueta ou num blazer, quando vai colocar, percebe muito melhor. E então, as pessoas tentam muito desenvolver hoje suplementos que tentam perder mais essa gordura, porque quando a gente fala de saúde, ela é a gordura que preocupa. Sim. Então, se você perceber um aumento de circunferência abdominal, também tem alguns exames que mostram se essa gordura, porque muitas vezes essa gordura, mesmo que a pessoa não tenha um grande acúmulo dela, né, então não tenha uma barriga muito aumentada, ela já pode trazer prejuízos. Então, até o próprio ultrassom abdominal muitas vezes mostra se a pessoa está até com um acúmulo de gordura na região do fígado. Isso pode ser por um aumento de gordura nessa região.
E lembrar que quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de perder parte de um órgão, né, Fabi? As pessoas esquecem muito isso, mas o tecido adiposo, ele é um órgão. Não sei se você quer comentar rapidamente sobre o seu doutorado de lipoaspiração, mas porque mostra como é o efeito da gordura e como é esse mecanismo dela esse instinto de sobrevivência, eu brinco. Porque sendo um órgão, né, o tecido adiposo sendo um órgão, ele libera diversas adipocinas, né, diversos hormônios que se comunicam com o cérebro, se comunicam com diversos outros tecidos. E o nosso cérebro sabe, o cérebro sabe exatamente quanto a gente tem de gordura. Então, uma maneira muito, né, a pessoa fala, quando a gente perguntou qual que é a maneira mais, né, eficiente de perder gordura abdominal, o Guilherme fez o sinal, né, corta e tira, que é a lipoaspiração. Mas é eficiente? Funciona tão bem? Então depende, né? Primeiro é bom dizer que a lipoaspiração não tira a gordura visceral, ela tira a gordura subcutânea, essa que a gente palpa, então essa é uma das questões. Então, essa gordura mais prejudicial a gente não tira via esse tipo de cirurgia. É uma cirurgia que é para ter fins estéticos, né? Não é para grandes emagrecimentos, justamente porque ela é local. E o grande problema é que o que parece acontecer é que quando eu tiro gordura em um lugar, eu compenso com um ganho em outro lugar. E isso a gente já tinha visto estudos com animais há muitos anos atrás, e a gente também conseguiu ver então com o nosso estudo clínico que você tira do depósito subcutâneo e você compensa com um aumento no depósito visceral, porque é um depósito mais, a gente supõe que é porque seja um depósito mais metabolicamente ativo. A boa notícia é que o que contrapõe isso é, de novo, mais uma vez, o exercício físico. Ele consegue contrapor esse efeito. Mas a gordura, ela tem esse mecanismo de compensação. Por isso, né, a gente pode entrar em muitos temas aqui com esse debate, por isso que é tão difícil perder e manter essa gordura perdida e assim por diante. Inclusive, vai ser tema, né, de outros vídeos, como o corpo faz para dar esse rebote. Então, né, o corpo sabe quanto tem, você faz um procedimento cirúrgico que você retira a gordura é sugada do corpo e mesmo assim o corpo dá um jeito de tentar compensar essa perda em outros locais, né? Muito comum braço, né? Na região superior do corpo como um todo, há outros estudos que mostram isso. E a gente fala, né? Anda na praia, vê a pessoa com a barriga reta e um braço aumentado. E é importante entender, né, que é uma cirurgia estética que pode acabar trazendo prejuízos à saúde. Sim, sim. Isso é uma coisa que precisa, obviamente que depende do estilo de vida da pessoa, o que aconteceu depois, tem uma série de fatores que interferem. Mas a gente supõe que com esse aumento de gordura visceral, isso pode, obviamente, ser mais prejudicial. Então, para pessoas que já têm disfunções metabólicas, é bom você olhar para o estilo de vida e para o que acontece ali depois, com certeza. A verdade é que, como sempre, né, quando a gente fala de emagrecimento, o que importa é o estilo de vida. Mas se você está preocupado se está preocupado com questão de saúde ou até mesmo estética e quer tentar migrar um pouquinho a queima de gordura, então a resposta é exercício. Comer bem e exercício. Exercício de intensidade, né? Enfim, fazendo exercício regularmente, qualquer um vai funcionar bem. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Então, estamos de volta. Deixem aí suas sugestões de tema. É um prazer. Esperamos ver vocês nos próximos vídeos. Até lá. Até. 2, 3 e... Não, vai ser foda. Não é pra bater palma? Tá bom. Tudo rolando.